Boa noite a todos. A gente vai começar um assunto muito importante. Como é que a gente vive nos sonhos? Como é que funciona tudo isso? Por que tem gente que tem sonho horrível toda noite, pesadelo? Por que tem gente que tem sonho maravilhoso? Por que tem gente que tem contatos que são tão reais? Porque são reais. Então os sonhos têm vários níveis, vários tipos, dependendo do dia da gente, se a gente está com obsessor, se a gente está sem obsessor, se a gente está num dia feliz, num dia triste, depressivo, tudo isso influencia. Então aqui somos nós temos um corpo físico, ele fica na cama, temos um corpo mental, temos um corpo emocional e temos um corpo espiritual. Então, dependendo da luz que a gente brilha ou da ausência de luz que a gente brilha, a gente vai se deslocar com um corpo mental mais denso, emocional, cheio de emoções também densas. E aí tem um corpo espiritual, luz. Então, o corpo que a gente sonha sai do nosso corpo físico, é o corpo que vai gerar situações onde a gente vai. O vermelho é aqui, né? Então, se a gente está no corpo mental e emocional, a gente vai viver daqui a aqui. Emocional é esse. E o corpo espiritual, a gente vai viver experiências místicas, sagradas, lugares lindos, coloridos, pessoas felizes, muita natureza. Então, dependendo de como você passa o dia, ou se você está doente, tudo isso interfere. Aí você pode até ser lançado, se você está com uma doença grave, que o corpo está cheio de remédio, cheio de vírus ou bactéria, a gente pode até sonhar com o corpo mental e emocional aqui, que é na região umbralina. Umbral. Aqui é o plano físico, né, que a gente vive. Aqui é o plano astral. Aqui é o plano do eu superior, que é da nossa divindade. E aqui é da nossa... Vou botar aqui mônadas para cima, tá? Botei infinito D, acima da 5D. Então a gente pode ter tanto meditações nos planos densos, quando a gente vai fazer socorro, né, resgate de seres e tal, quanto a gente pode ter meditações na quinta dimensão, que é quando a gente tem contato com o mentor, mestre, seres de luz, quanto a gente pode ter meditações que a gente vai vivenciar a experiência cósmica, onde os seres não têm mais corpo humano nesse estilo, ou asa, são seres de luz brilhante apenas luz brilhante. Então tem várias formas de sonharmos. Vai depender, então, do nosso humor, da saúde, dos pensamentos elevados ou densos, das emoções sofridas ou felizes. E aí a gente vai, quando deita o corpo físico, a gente precisa experimentar as outras dimensões. Porque o corpo precisa descansar, dormir, se energizar, mas a alma precisa vivenciar. Então, quando a gente está com pensamentos mais suaves e leves, a gente consegue ir para a quinta dimensão. E hoje eu tive um sonho tão lindo, era um lugar lindo. A gente nem imagina que estava na quinta dimensão. Por que a quinta dimensão existe? Conforme eu mostro aqui, um plano fica acima do outro. Por isso que existem, é chamado de 7 céus. Temos 7 céus em cada planeta, só que eles são invisíveis para os olhos físicos. Só quem tem uma boa vidência, muitos raros têm essa vidência, vão ver os 7 céus. E assim é que quando a gente sonha, a gente vai ouvir aquela história da música. Que música eu coloco para ouvir durante o dia? Que sonho eu tenho durante a noite? O sonho do que eu fico vivendo durante o dia. Então, se durante o dia eu fico assistindo programas de terror, de morte, de guerra, de maldade, de corrupção, quando eu dormir eu vou vir direto para essas dimensões aqui. E quando eu sou uma pessoa extremamente cruel, tudo isso faz muita maldade, provavelmente eu vou vir experimentar um umbral. Ou doenças gravíssimas, conforme eu falei, que o nosso corpo fica muito intoxicado de remédio, vírus e bactérias,
a gente perde muita luz nesse momento. Então a gente pode sim ter pesadelos horríveis. E se a gente não está doente, mas é uma pessoa densa o dia inteiro, a gente vai ter pensamentos aqui na 4.1D, que é o astral inferior, 4.2D, na 4.7D, 4.7 é o astral superior, já vou ter experiências melhores. Então depende do que eu vivencio durante o dia, do que eu acredito. E se a gente está leve, medita, faz caridade, é amoroso, agradece, contempla, faz aquelas práticas espirituais maravilhosas, aí eu vou ter experiências na 5D eventualmente, ou todo dia. Tem gente que tem sonhos reais todos os dias, só que elas nem sabem que são desdobramentos da alma. Aqui é desdobramento da alma, aqui é desdobramento do nosso corpo mental e emocional, que são corpos que carregam as dificuldades humanas. Por isso que Buda falou, o apego é a causa de todo sofrimento, o apego é o ego, é o corpo mental e emocional. Quanto mais ele se identificar com o mundo, mais denso ele fica, mais sofrimento ele vai carregar. Então precisamos muito silenciar, meditar. Se você não meditar, você vai ser esse eu humano que vai ter pesadelos. E o que é ter pesadelo com o fim do mundo? A consciência coletiva, ela tem uma sensação de que o mundo vai acabar. E a gente projeta isso do nosso mental para os mundos astrais. E a gente, com o nosso pensamento, vai para essas regiões onde todos pensam a mesma coisa. Fim de mundo, fim de mundo, fim de mundo. Tanto que tem outras pessoas na praia na hora, né? A gente imagina tudo aquilo. Outra coisa é que nós criamos realidade com o nosso pensamento. O lugar mais difícil de criar realidades é o plano físico, é o que a gente está. Mas quando a gente sai do corpo, nosso corpo astral, criar realidades é extremamente fácil, é com pensamentos. Só que a gente cria realidades sem se esforçar, sem saber. Por isso que quando a gente sonha, a gente cria cenários muito estranhos ou muito conhecidos, porque a gente cria aleatoriamente com o nosso pensamento. O vazio, que eu sempre falo sobre que é o espaço vazio, que é o incriado, ele é o campo das possibilidades infinitas. Ele é o campo das potencialidades infinitas. Quer dizer que lá o pensamento cria qualquer coisa, porque é das possibilidades infinitas e das potencialidades infinitas. Então eu vou usar o meu potencial de pensar para o que eu pensar vai criar lá. Se eu pensar num oceano calmo, lindo, vai materializar na hora. Então muitos seres, muitas pessoas quando dormem são levados pelo mentor para o espaço vazio e lá eles criam realidades. E o mentor diz assim, o que você está vendo aqui? A pessoa diz, um campo florido. Ele falou, eu acabei de criar uma ilusão. Então olha só o poder do pensamento nos planos superiores. E a gente aqui na 3D tem o poder de pensar, mas não de materializar nessa forma ultra rápida. Então na 3D a gente pensa e provavelmente a gente vai materializar nos sonhos. Então quando a gente pensa sobre o fim de mundo, ou se a gente pensa que aquele lugar vai ficar muito violento, a gente acaba se projetando e criando essas realidades com o nosso corpo mental, emocional e vai vivenciá-las em sonhos. Então, como é que você para de vivenciar sonhos densos, sofridos e ruins? Primeiro tem que ter saúde. Não precisa ser perfeito, mas tem que ter uma saúde. Não pode estar com uma doença grave que intoxique o sangue, libere toxinas, mais remédios, tudo isso. Provavelmente a pessoa pode ter sonhos muito densos. E também ter pensamentos e sentimentos elevados. Ajuda a gente a pensar e sonhar na quinta dimensão. Pensamentos densos, sofridos, vitimismo, tudo isso, mágoas, ressentimentos, vai lançar a gente nas regiões astrais densas, 4,1D, na 4,7D, já é uma região de luz para desencarnados. Então a gente vive muito com os desencarnados quando a gente sonha, porque a gente vai com o corpo astral para onde os desencarnados estão, com o seu corpo astral também. A fraternidade é inerente à quinta dimensão, então se você é uma pessoa egoísta, você não está vivenciando a quinta dimensão. E aí quando você desencarna, você vai para o astral, para alguma dimensão do astral, que são 7 subníveis, 4.1, 4.2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 subníveis. Então a condição que você desencarna é uma condição que implica para onde você vai no astral.
a menos que você brilhe sua luz aqui. Você desencarna e já vai direto para a quinta dimensão, ou até mais. Então, as práticas espirituais que eu ensino são fundamentais. Temos que fazer práticas espirituais todos os dias, assim como a gente come, dorme, bebe água. Os sonhos de muitas pessoas estão densos, porque a consciência coletiva humana, ela está vibrando aqui, ó. A consciência coletiva humana está vibrando no astral inferior. Então a gente começa a absorver esses dramas coletivos humanos e começa a sofrer junto com todo mundo. E assim a gente está caminhando para momentos densos coletivos encarnado e no astral também. Então a gente precisa muito melhorar o nosso comportamento durante o dia. Então estamos precisando muito nesse momento, de agora em diante, silenciar mais e trazer a nossa atenção de volta a nós. O que é trazer a atenção de volta a nós? É ser um observador silencioso e amoroso. A gente tem que ver a vida com amorosidade, porque senão a gente vai ter sonhos ruins.